Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Nós vamos falar hoje sobre o 43º tema do nosso blog, que se intitula Vontade, Obediência e Liberdade. São Francisco, nas suas admoestações, nos recorda a importância da obediência. Nesta reflexão, queremos aprofundar o sentido da obediência franciscana. O sentido espiritual da obediência só é captado quando a tomarmos como um modo de compreendermos a vida humana na sua faticidade. Vamos tentar, pois, tematizar este modo refletindo sobre vontade, obediência e liberdade. O primeiro passo da nossa reflexão consiste em afastar de nossa mente o sentido usual da obediência. O sentido usual de obediência é o de uma submissão num relacionamento funcional, perfectivo, entre superior e súdito, entre dirigente e dirigido. É submissão num relacionamento de poder e de autoridade. Quem tem menos poder se submete a quem tem mais poder. Quem tem mais poder manda. Quem tem menos poder obedece. Obedecer significa, nesta compreensão usual, submeter-se, cumprir as ordens de quem manda, por ter mais poder. Não é possível captar o sentido espiritual da obediência franciscana se nos mantivermos nesse horizonte de compreensão e interpretação. Pensar a obediência numa relação funcional de poder é considerar o sentido espiritual da obediência de modo muito curto. Com esta medida, nós não nos abrimos à vastidão, profundidade e originariedade da compreensão espiritual da obediência. Permanecemos numa compreensão meramente exterior e objetiva. Não alcançamos o sentido interior e existencial da obediência. Na compreensão funcional, não há encontro nem mistério. Só poder, funções, status, mando e submissão. Não há lugar para a espera do inesperado, só há lugar para cálculos e perturbações. Não há o mistério do bem, só há a utilidade, a serventia. Não há lugar para identidade e diferenças, só para igualdade e desigualdade. Não deixa ser a autoridade, só se promove o poder. A autoridade é reduzida a poder, como capacidade de se fazer obedecer. No sentido espiritual, porém, obediência tem a ver com mistério, gratuidade, interioridade, encontro, liberdade. Obedecer não é aqui um mero cumprir ordens. Obedecer é ob audire, isto é, ser todo escuta do vigor da liberdade. A obediência é a abertura da existência que se abre para se tornar todo ouvido na acolhida desse vigor da liberdade. É nesta abertura deixar vir ao encontro tal vigor e ir ao encontro dele. Em sentido espiritual, portanto, obediência é crescimento da própria identidade humana na cordialidade de ser, através da experiência da realidade e da realidade da experiência, através da faticidade da vida, e na experiência da abertura da escuta atenta, da espera do inesperado. É nesta abertura seguir a condução do vigor da liberdade, que se dá como mistério da gratuidade e gratuidade do mistério.
Há uma história japonesa que mostra bem esta dinâmica existencial da obediência. Vamos a ela. Naquele tempo, na província de Saga, no interior do Japão, vivia um velho casal. Teciam à mão sandálias de palha para vender. O que ganhavam era pouco, dava apenas para viver. O casal tinha um filho menor. O menino era obediente. A tudo dizia sim, 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 sem murmurar. Todos os dias a mãe dizia ao marido: "Ah, se ao menos nosso filho pudesse levar uma vida melhor. Mas ele é um idiota. A tudo obedece sem objeção. Não tem nenhuma iniciativa." O pai nada dizia. Continuava trabalhando. Um dia a mãe disse ao pai: "Vamos pôr à prova nosso filho, para que sinta a necessidade da iniciativa. Vamos dar-lhe uma tarefa impossível, para ver se reage e diz não à nossa ordem." O pai nada respondeu. A mãe chamou o filho e lhe entregou 3 palhas e ordenou: "Vai trocar essas palhas com 3 peças da seda preciosa de Kyoto, a capital feudal daquele momento." O filho disse sim e saiu de casa. A caminho, à beira de um riacho, uma mulher lavava cebolas. Disse a mulher: "Que tens na mão?" 3 palhas, respondeu o menino. "Queres me dar as palhas para amarrar as cebolas em feixe?" "É que as palhas são preciosas", disse o menino. "Elas valem 3 peças de seda." Depois de muito negociar, o menino trocou as palhas com 3 cebolas e saiu cantarolando pela estrada afora. A caminho, à entrada de um albergue, uma mulher lhe perguntou: "Não queres me dar essas cebolas? Preciso delas para temperar a salada de peixe." O menino lhe respondeu: "É que as cebolas são preciosas. Valem 3 peças de seda." Depois de muito negociar, o menino recebeu 3 garrafas de molho de soja em troca das cebolas. Um pouco adiante, ao passar diante de uma rica moradia, correu-lhe ao encontro o senhor da casa e pediu ao menino que lhe vendesse o molho. Dizia: "Preciso com urgência do molho. Recebi visita inesperada e não tenho mais molho em casa." Disse o menino: "É que o molho é muito precioso. Não posso vendê-lo, só se me deres algo equivalente." O homem era fabricante de espadas. Em troca do molho, deu-lhe uma espada. O menino pendurou a espada ao cinto e continuou a viagem. Perto de Kyoto, porém, a estrada se encheu de cavaleiros. Era o séquito do príncipe de Kyoto, que por ali passava numa suntuosa carruagem. Os pedestres se prostravam à beira da estrada, dando passagem ao cortejo. De repente, o olhar do príncipe caiu sobre o menino camponês, o único que trazia espada ao cinto. Mandou chamá-lo e perguntou: "Como carregas uma espada, tu que és apenas camponês?" O menino respondeu: "É que a espada vale 3 palhas, que são garantia de 3 peças de seda de Kyoto." Disse o príncipe: "O que significa isso?" O menino contou-lhe toda a história de sua viagem. O príncipe, admirado, disse ao menino camponês: "Não é bom que uses a espada, mas é bom receber a espada, que vale 3 palhas do camponês." E pediu-lhe a espada. Em troca, deu-lhe 3 peças de seda preciosa de sua tecelagem real. O menino retornou à casa paterna. Em casa, o pai nada disse, apenas continuou a tecer sandálias de palha. Esta a história contada no Japão medieval. A viagem da existência é a experiência na qual nos tornamos o que somos, aprendendo. Esta viagem se articula a partir de 3 momentos estruturantes, aqui apresentados como a ira da mãe, o sim cordial do filho e o silêncio do pai.
A ira da mãe pode ser compreendida como sendo a provocação da terra, da vida, da faticidade da existência, que a nós humanos incita para a busca do vigor da liberdade. Na história, a tarefa impossível, representada pelas 3 peças preciosas de Kyoto. A terra, a vida, nos oferece tanto facilidades quanto dificuldades e nos põe mesmo em face de uma tarefa impossível, que é a tarefa da plena realização de nossa identidade humana. Para o obediente, viver é um contínuo medir-se com a impossibilidade, que paradoxalmente vai nos abrindo as possibilidades de realização, de plenitude da existência, o vigor da liberdade, a seda de Kyoto. O sim cordial do filho não é aqui uma obediência servil, subserviente, um mero cumprir ordens. É a obediência como pura positividade, que se mede com toda a negatividade e impossibilidade de uma maneira gratuita e cordial. As 3 palhas do menino camponês podem indicar aquilo que nos é dado a cada vez como penhor, como garantia, como possibilidade. Assumir cada situação concreta da vida como desafio de valorizar a identidade já conquistada no esforço da libertação e da liberdade, de não a negociar a não ser que possamos vislumbrar outra possibilidade mais enriquecedora, é condição indispensável para que o projeto de nossa existência se encaminhe, seja bem-sucedido, se impregne com a plenitude da alegria. A viagem da experiência da existência, a história, é o medir-se sempre de novo com a tarefa da libertação. É o dispor-se sempre de novo a receber a dádiva da liberdade da verdade e da verdade da liberdade, as 3 peças de seda de Kyoto. João Guimarães Rosa, autor brasileiro, escritor do Grande Sertão Veredas, nesta obra faz dizer, melhor dizendo, o seu personagem mor, Riobaldo. Riobaldo diz o seguinte: mas liberdade, aposto, ainda é só a alegria de um pobre caminhozinho no dentro do ferro das grandes prisões. Tem uma verdade que se carece de aprender, do encoberto, e que ninguém não ensina, o beco para a liberdade se fazer. Resta ainda o terceiro momento estruturante da história, o silêncio do Pai. É a vigência serena do céu. Desta vigência serena do céu na vida do homem, falam os versos de Lao Tse. Diz Lao Tse: quem pode conduzir bem não é guerreiro. Quem pode lutar bem não é raivoso. Quem pode superar bem os inimigos não luta com eles. Quem pode usar bem os homens se mantém submisso a eles. Isto é a vida que não luta. Isto é a força que envia os homens. Isto é o polo que alcança até os céus. Este é o texto de Lao Tse no seu Tao Te Ching, o livro do caminho. O silêncio do grande céu é o retraimento sereno do nada, do mistério. Podemos chamar de interioridade a abertura católica, isto é, universal, que nada exclui da sua cordialidade. Abertura para todas as diferenças dos seres, na unidade do ser. Unidade que nada tem de uniformidade e de igualdade. Pelo contrário, que promove a pluralidade. Esta unidade é o nada do mistério. Há uma outra história asiática, desta vez chinesa, que fala desse nada do mistério. Em vez de falar de 3 peças de seda de Kyoto, ela fala da pérola negra, a pérola cor da noite. Vamos ler esta história da pérola cor da noite, a pérola negra,
numa versão do professor Emanuel Carneiro Leão. A história diz assim: no tempo de mando, desmando e comando da China imperial, o imperador amarelo não possuía a pérola cor da noite. Mandou então a ciência pesquisar, mas debalde a ciência não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou a técnica inventar, mas a técnica também não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou a análise calcular, mas em vão, a análise não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou a filosofia investigar, mas sem sucesso. Também a filosofia não encontrou a pérola cor da noite. O imperador mandou a arte criar, mas outro fracasso. A arte não achou a pérola cor da noite. O imperador achou tudo isso muito estranho e ficou ainda mais abismado quando, com o tempo, descobriu que o nada, que não for enviado, que não pesquisa, que não inventa, que não calcula, que não investiga, que não cria nada, é a pérola cor da noite. Desde então, o imperador amarelo deixou de somente mandar, de somente desmandar, de somente comandar os chineses, para poder no e com nada ser também ele a pérola cor da noite. Esta a versão da história narrada por Xuan Tzu, versão do professor Emanuel Carneiro Leão. Obediência é a abertura da ausculta para o silêncio do nada do mistério e suas percussões e repercussões em todas as concreções, nas mais diferentes situações da existência, da vida fática. O professor Emanuel Carneiro Leão, num texto seu sobre poder e autoridade no cristianismo, evoca a conexão de obediência humana e autoridade do mistério na dinâmica da interioridade, ao dizer: ser homem é deixar-se abrir pelo diferir da identidade em espaços de encontro com o nada do mistério. Nesta abertura lhe advém a liberdade da verdade, a liberdade de deixar encontrarem-se as diferenças de todos os modos de ser. É o que se dá em toda atitude essencial que reconduz o homem até a linguagem de sua humanidade. Assim, na profundidade do viver, na presença da morte, na transcendência do eros, na convivência pessoal, na experiência da fé, na criação artística, no pensamento radical, impõe-lhe o nada do mistério, de tal sorte que nesta irrupção e por ela, todos os modos de ser chegam a desabrochar na interioridade daquilo que são e tal como são. É na irrupção desta interioridade que os seres são enviados à viagem da identidade de suas diferenças. A interioridade de que necessita a autoridade reside assim na abertura para as diferenças, aberta pelo nada do mistério. Pois dizer que o homem é interioridade equivale a dizer que o homem é dado pelo mistério encontrar-se consigo e com os outros na abertura do mistério. Até aqui a citação do texto do professor Emanuel Carneiro Leão no livro Aprendendo a Pensar. Seguimos com a nossa reflexão. A experiência da fé primordial se dá como abertura da obediência, chamada interioridade. A obediência abre o ser humano para a escuta do sentido da vida a partir dos encaminhamentos do nada do mistério, a cada passo do seu caminhar, a cada momento de sua experiência. Na fala silenciosa do sentido da vida, o ser humano obediente capta sempre de novo o envio de uma mensagem divina. A fé permite ao ser humano captar na ausculta obediente os apelos, as convocações, as provocações do tu divino. Para o obediente, tudo é evocação do encontro.
O ser humano obediente consegue fluir em meio a todas as vicissitudes sem embaraçar e enrolar-se nelas. É livre. O ser humano obediente vive a vida não a partir do próprio eu, mas sim a partir da fonte e origem da existência, do seu si mesmo, da sua identidade. Nesta união com a fonte, ele encontra a paz e a mantém, qualquer que seja a circunstância em que se encontra. Para ele não existe perturbação, mas só serenidade. O ser humano obediente vive num mundo aberto, marcado pela disponibilidade, pela acolhida, a receptividade, a gratidão, a prontidão da boa vontade. O ser humano não obediente vive num mundo fechado. Ele vê tudo segundo o seu eu, mede tudo de acordo com a medida de seu eu, apossa-se de tudo como sendo seu, faz-se fonte do saber do bem e do mal, juiz de tudo e de todos, juiz da vida, vítima da vida. Ele é murmurador, acusador, autossuficiente e ao mesmo tempo ressentido. No Evangelho, a diferença entre o homem obediente e livre e o homem não obediente e escravo se mostra na diferença entre Jesus e o fariseu. O teólogo Dietrich Bonhoeffer afirmava que a justa compreensão do confronto entre o fariseu e Jesus é fundamental para compreender o Evangelho em geral. Vamos, pois, pensar sobre esses dois tipos humanos do Evangelho, o fariseu e o tipo singular de Jesus. O fariseu é o homem para o qual, em toda a sua vida, a única coisa importante é o conhecimento do bem e do mal. Ele é o homem da divisão. Para o homem dividido, tudo se divide: o ser e o dever ser, a vida e a lei, o saber e o fazer, a ideia e a realidade, a razão e o instinto, o dever e a inclinação, os princípios e a conveniência, o necessário e o livre, o que é conquistado com esforço e o que é fruto da genialidade do talento, o universal e o concreto, o individual e o coletivo, mas também a verdade, a justiça, a beleza e o amor entram em contraste entre si, assim como o prazer e o desprazer, a felicidade e o sofrimento. O fariseu, como diz Bonhoeffer, é aquele homem realmente admirável, que subordina toda a sua vida ao próprio conhecimento do bem e do mal, e que é juiz não menos severo de si mesmo que do próximo, para a honra de Deus, a quem agradece humildemente por um tal conhecimento. Para o fariseu, cada instante da vida se torna uma situação conflitiva, de escolha entre o bem e o mal. Para não errar, ele precisa de antemão prever todas as possibilidades de conflito, todos os casos de escolha, fazer as distinções as mais sutis. A seriedade do conhecimento do bem e do mal não exclui a indulgência e a mansidão. Ele é consciente dos próprios erros e do dever de ser humilde e grato diante de Deus. Contudo, as diferenças ele não pode esquecer. Diferença entre quem é pecador, quem se esforça de fazer o bem, entre quem é transgressor da lei por leviandade e aquele que a transgride por necessidade. O fariseu é o homem do olhar objetivo e desconfiado, que só se coloca diante do outro, sempre examinando-o, com base nas suas decisões e nos conflitos da sua consciência, da sua vida. O fariseu e Jesus falam a partir de planos totalmente diversos. Por isto, as respostas de Jesus aos problemas e dilemas morais e jurídicos colocados pelos fariseus e mestres da lei não aparecem absolutamente como respostas, mas como verdadeiros ataques contra os fariseus. Jesus fala com total liberdade. Tal liberdade aparece necessariamente ao fariseu como uma destruição de toda a ordem moral, de toda a piedade,
e da própria fé. Jesus aparece aos olhos do fariseu como um imoralista, por exemplo, nas questões referentes ao sábado. Jesus aparece como um nihilista, isto é, como um homem que não respeita os valores estabelecidos e consagrados da moralidade vigente, como um homem que só age conforme a sua própria lei, como alguém que tem a audácia de dizer sempre de novo eu, como um blasfemo de Deus. A liberdade de Jesus não é, porém, a liberdade da escolha, arbitrariamente afirmada. A liberdade de Jesus vem da simplicidade da sua ação, onde a única coisa que interessa é o que ele chama de fazer a vontade de Deus. Isto era o seu único alimento, como diz o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 34. Jesus não vive e não age em virtude do conhecimento do bem e do mal, mas em virtude da vontade de Deus. E a vontade de Deus é una. No agir em consonância com a vontade de Deus, isto é, no imitar o seu bom querer, Jesus se mostra como o homem da origem e sua ação se mostra como livre e simples. Se a pobreza é o caminho de libertação para a liberdade do Evangelho, para a liberdade de Jesus Cristo, que é a liberdade da graça, a liberdade dos filhos de Deus, a obediência discipular do cristão, ou, se quisermos mais especificamente, a obediência franciscana, é uma concreção da pobreza do espírito na dinâmica do querer. Como é, porém, a dinâmica do querer e sua pobreza na concreção da dinâmica do querer, a obediência? Aqui é preciso nos atentarmos para a existencialidade e a faticidade do querer. Num texto intitulado de A Pobreza da Obediência, presente no livro Coisas Velhas e Novas, à margem da espiritualidade franciscana, Frei Hermógenes Harada diz, abre aspas, o querer enquanto ser da existência não é uma faculdade da existência, posta como sujeito, mas sim a estruturação da própria existência. Enquanto estruturação, o querer traz à fala a essência da existência, e como estruturação da existência, o querer é um movimento de transcendência, enquanto o querer deve querer o querer do seu querer. Querer, porém, diz buscar. A transcendência, enquanto deve querer o querer do seu querer, é, pois, busca, na qual nada há que não seja busca, de tal sorte que a própria busca deve ser buscada, a ponto de a busca sempre nova e de novo repercutir na busca que busca a busca do seu buscar. Com outras palavras, a transcendência do querer é a busca do que foi e não foi, do que é e não é, do que será e não será, do que pode e não pode, por e para ser. É a responsabilidade de ser. Fecha aspas. Este texto se encontra, portanto, no livro Coisas Velhas e Novas, cuja edição de 2021 traz esta citação na página 180, 181. Seguimos a nossa reflexão. O querer, portanto, em seu movimento de transcendência, é o exercício da responsabilidade de ser. O homem só é humano no exercício da responsabilidade de ser por tudo o que é e não é. Ser homem é empenho, esforço, trabalho, luta, combate, no exercício da responsabilidade de ser. Ser homem é medir-se com o ser. É combater o bom combate do medir-se com o ser. O ser é para o homem dádiva, mas é também tarefa. A dádiva do ser se lhe torna em penhor, isto é, em garantia de um empenho, de uma busca de ser. O ser lhe é entregue como tarefa de responsabilização. É a tarefa da libertação para o vigor da liberdade do mistério da gratuidade
e a gratuidade do mistério do ser. Ser obediente é receber a dádiva e a tarefa de ser no exercício da responsabilidade da libertação, para o vigor da liberdade e da verdade, melhor, do mistério do ser. Obediência, neste sentido, abertura da decisão na responsabilização pelo sentido do ser. É recepção, acolhida desta dádiva e desta tarefa, que se exerce como responsabilização pelo sentido do ser de tudo o que é, tanto do que não somos quanto do que somos, em toda a peregrinação de nosso vir a ser. A obediência franciscana, porém, é uma colocação bem radical desse medir-se com o ser. A radicalidade desta colocação aparece na expressão, entre aspas, obediência de cadáver. A propósito dessa obediência, São Francisco dizia, segundo Tomás de Celano: pegai um cadáver, ponde-o onde quiserdes. Vereis que não se incomodará de ser movimentado, não se queixará do lugar, nem reclamará por haver sido largado. Se for colocado numa cátedra, vai olhar para baixo, não para cima. Se for vestido de púrpura, vai ficar 2 vezes mais pálido. Esse é o verdadeiro obediente. Não fica pensando por que foi mudado, não se importa com o lugar onde o puseram, nem fica pedindo para ser transferido. Se lhe dão um cargo, mantém a humildade costumeira. Quanto mais honrado, mais se acha indigno. Até aqui a citação de Tomás de Celano. Temos que lembrar aqui o que dissemos acima, que o conceito usual funcional de obediência, pautado pela relação de poder, não consegue captar o essencial da obediência como atitude do espírito. Isso vale ainda mais para esta radicalidade da obediência franciscana chamada de, entre aspas, obediência de cadáver. Ela nada tem a ver com a obediência cega, com a submissão subserviente, passiva, com a submissão fascista ou nazista. A diferença entre uma e outra é algo assim, para dizer ainda impropriamente, a diferença entre Hitler e Mussolini e seus sequazes por um lado, e Jesus Cristo e São Francisco e seus companheiros por outro lado. Só podemos entender a radicalidade da obediência espiritual se a tomarmos como consumação da mais clarividente e cordial responsabilidade de ser, no movimento do querer, de sua existencialidade, de sua transcendência. Cadáver evoca aqui o morto, a morte. Trata-se da obediência como morte. Mas não se trata da morte como falecimento. Trata-se da morte como salto de transcendência. Há um dito de um patriarca zen que trazia à fala o sentido de morte que está colocado aqui. O dito dizia, numa tradução literal, assim: morto se tornar, tornar-se até o fim, ser segundo o coração livremente, obra feita é boa. Dito de modo mais acomodado, a sintaxe das nossas línguas, mais audível para os nossos ouvidos, esta sentença do patriarca Zen pode ser lida assim: tornado morto, bem morto, consumadamente morto, e assim livre, segundo e seguindo a pura cordialidade, e lançar-se a fazer uma obra. Essa obra é boa. Aprendemos assim que é da morte do eu que nasce a obra boa do Espírito, a obra da liberdade que leva à plenitude a identidade humana. A obediência é aqui o movimento do querer que se consuma como transcendência da não transcendência, como querer o não querer. Mas o que significa isto?
querer o não querer. Querer o não querer não significa querer no modo de uma oposição ao querer. A oposição ao querer se enreda no querer, e assim perde o que ela quer, o não querer. O querer do não querer também não é um querer não querer. Não se trata de querer a inércia, a inatividade, o quietismo, nem de negar a vontade de viver. Como então se envolver com o não querer, sem que este envolvimento seja um querer não querer? O que rege este envolvimento não é nem a oposição, nem a negação ou a privação. Não está em jogo aqui uma recusa, uma resistência, uma proibição. Não se trata de um querer que algo não aconteça. Isto seria apenas uma negação do querer. Ademais, no detestar, no desistir, no recusar, o que se dá não é o não querer, mas simplesmente variações do querer. O não querer como um querer em que reina um não, e precisamente um não que se dirige para o querer, mas para voluntariamente recusá-lo, permanece no horizonte ainda da vontade, da própria vontade. Em todo o nosso fazer e deixar de fazer, em todo o nosso querer e não querer, nós somos determinados pelo horizonte da vontade. Impossível, pois, à custa de nossa busca, do querer o querer de nosso querer, conquistar a serenidade do querer o não querer. Querer o não querer, neste sentido, parece uma empreitada contraditória, uma busca impossível do radical outro. Querer o não querer é, neste sentido, deixar ser o radical outro, o que nos é impossível, o que nos é inacessível. Mas este deixar ser não tem a ver com uma negligência, com um inane deixar correr solto as coisas. Seria então uma atividade? Talvez a dualidade atividade-passividade não alcance o sentido do deixar ser. Em jogo estaria aqui a ação primordial, na medida em que a essência da ação não é efetivação, mas consumação. No deixar ser se consuma a referência de ser, do ser com o nosso modo próprio de ser, com a nossa essência. Tal ação, que está acima de todos os feitos e maquinações do homem, os chineses chamam de não-ação, Wu Wei, a vida não volitiva, que obedece ao Tao, ao caminho do vigor da liberdade. Na espiritualidade franciscana, este aparece como obediência, a pobreza do não querer, do fiat, que não se apropria do, mas se deixa apropriar pelo mistério da gratuidade ou a gratuidade do mistério, para a leveza da liberdade, o leve fardo da jovialidade. Hermógenes Harada, ao falar desta pobreza, deste sine próprio, desta sem apropriação do querer, que nos restitui o vigor do próprio ser, lembrava a sentença de um homem louco, dita a Confúcio, em A Via de Xuan-Tzu. O homem louco dizia a Confúcio: a alegria é leve como pena, mas quem pode carregá-la? O vigorar desta leveza é que abre a aberta do ser, o vigor da liberdade. Querer ou não querer é querer aquilo que institui a faticidade do próprio querer humano e todo o seu movimento de transcendência, de busca, de responsabilização de ser. Faticidade é o abrir-se, clarear-se do sentido do ser na dinâmica de transcendência do querer que constitui a existencialidade da existência. O querer das vontades humanas é transcendido pelo que o origina. Ao falar da faticidade, tematizamos esta transcendência que transcende o transcender de nosso querer, o transcender que se dá no horizonte de nossa própria vontade. Nas palavras de Frei Hermógenes Harada, abre aspas,
Facticidade, porém, mais do que existencialidade, tematiza na questão do ser o seu ponto crucial. Busca o instante da origem, o nada da sua possibilidade, o ser da existencialidade. Fecha aspas. Esta citação que também está no livro Coisas Velhas e Novas, na edição de 2021, página 184. Este ponto crucial consiste na simplicidade da faticidade, a imanência do corpo da faticidade. De que se trata propriamente? Harada diz: é a pregnância do silêncio que vibra de leve à flor da pele do corpo da existência, como puro recolhimento de ser simplesmente, sem porquê, sem para quê, sem de onde, sem para onde, um absoluto simples nada ser, tão nada, tão absolutamente nada, que nem sequer é esse tanto de nada. É, pois, o nada do nada, o silêncio do silêncio, o não poder do não poder, o não saber do não saber, a morte da morte. Fecha aspas. Citação também da mesma página 184. Seguimos para o fim da nossa reflexão. Obediência, neste sentido, escuta, melhor, ausculta da assonância e ressonância desse silêncio, desse vigor da liberdade de ser que transcende o querer de nossas vontades. Ser obediente é não viver a partir de nós mesmos e do querer de nossas vontades, mas sim a partir da origem, do que transcende e deixa ser o querer de nossas vontades e todo o seu movimento de transcendência, de responsabilidade de ser. Na espiritualidade franciscana, obediência é a pobreza do querer que quer o não querer. É recepção, acolhida da finitude do querer, não como uma finitude desgraçada, mas sim como finitude agraciada. Mestre Eckhart, místico medieval, dizia que pobreza era nada querer, nada ter, nada saber. A obediência é a pobreza como nada querer. Só que o nada querer não é um não querer, é querer o não querer. É querer o nada do mistério que está na fonte, na origem do querer de nossas vontades. Obediência é, assim, recepção grata do nada de nossa criaturalidade. E criação diz filiação. Obediência é, para o franciscano, participação na obediência de Cristo crucificado, obediente ao Pai até a morte de cruz. É nesta obediência encontrar a liberdade agraciada dos filhos de Deus. A obediência é, assim, o caminho da serenidade na via da encarnação. Nesta concepção de liberdade como encarnação, o limitado, o frágil, o finito, o grave, o disforme, o pobre, o simples, se dão como chance de consumação. Como mostra Heinrich Rombach, do não poder face à faísca do poder. Não através da superação ou da eliminação da dificuldade, mas através da aceitação e do empenho. Não aquilo que nós podemos nos torna livres, mas aquilo que nós não podemos. Na irrupção, o impossível se torna possível, mas de uma possibilidade que é, ao mesmo tempo, necessidade. Somente ali onde o impossível se transforma em possível, há verdadeiro ser capaz e verdadeiro empenho. O impossível é a possibilidade do si mesmo, o meramente possível, sua impossibilidade. O regresso do poder ao ser capaz é o descanso e o recolhimento do estranho no próprio, do universal das regras gerais, no simples da limitação. A simplicidade é um princípio da arte, mas ao mesmo tempo em que é um princípio da existência, é a aceitação da limitação, que cada vez é dada, não como limite externo, mas como libertação interior. Este processo
se chama encarnação. Nele, uma existência sem remanescentes entra nos limites de seu existir, em sua carne. Encarnação é retorno da alienação, encontrar-se a si mesmo no seu lugar essencial. É o ad sum, o eis-me aqui, através do qual a existência humana se torna presença, Dasein em alemão, no sentido espacial originário, que vibra, oscila nesta expressão linguística. A obediência franciscana é, pois, caminho de libertação interior, que acontece na e como encarnação, em que a finitude aparece como finitude agraciada, como gratidão e louvor. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua escuta e até a próxima oportunidade. Paz e bem.